eu quero agora, nesse slide, apresentar para vocês todos os tipos de orçamento. Tem vários tipos de orçamento e eu quero mostrar aqui, dentro dessa série histórica, como é que cada tipo de orçamento foi criado e desenvolvido para que você possa entender a evolução do processo orçamentário. E, ao final, eu vou fazer a pergunta recorrente que todo aluno faz. E a resposta clássica que eu tenho para essa pergunta. Mas vamos primeiro entender os tipos de orçamento. Primeiro, nós temos aqui, o processo orçamentário, ele nasce ali em 1920, por volta de 1920. Nesse momento, o que aconteceu? A empresa criou o que a gente chama de orçamento empresarial, ou conhecido como orçamento estático. Bom, eles fizeram um planejamento financeiro da empresa para o próximo ano. Primeiro, vamos entender, quando a gente fala em orçamento, o que nós estamos falando. Quando a gente fala em orçamento, nós estamos falando em projetar para o próximo período receita, custo e despesa. E a partir da projeção da receita, custo e despesa, a gente então prepara 3 demonstrativos importantes, que é a projeção do resultado pela DRE projetada, a projeção do fluxo de caixa, a gente faz um fluxo de caixa projetado, e a projeção do balanço patrimonial no final do período. Então, quando a gente coleta receita, custo e despesa, as informações, com base no balanço anterior, a gente então faz esse caminho projetando DRE, fluxo de caixa e o fechamento do balanço no final do período. Então, em 1920, a primeira empresa que adotou o orçamento, o planejamento financeiro, chamado de orçamento, o que ela fez? Ela fez essa projeção e determinou qual seria o lucro dela no final de um ano. Bom, pensa, nós estamos falando de 1920. Tinha computador, professor? Claro que não. Tinha nada. Era tudo feito na unha, tudo feito no papel, tudo anotado no papel. Então, imagina naquela época, 1920, uma empresa conseguir determinar qual seria o lucro dela no final de um ano. Sucesso total. Né? Sucesso total. Então, chega no final daquele ano, a empresa entrega um resultado bem próximo daquilo que ela projetou, sucesso total. A gente chama isso de orçamento estático porque, naquela época, o orçamento engessava a empresa. Cada departamento tinha ali a verba que podia gastar e só ia gastar aquilo. Não tinha como gastar mais. Então, o orçamento empresarial estático é a projeção dos recursos baseado na estrutura organizacional e o acompanhamento da execução orçamentária pelos departamentos, período após período, até o encerramento do ano. Bom, legal. Então, sucesso total, isso foi em 1920, 1930, várias empresas começaram a adotar esse planejamento financeiro pelo sucesso que ele apresentou, e as empresas, então, começaram a ver o seguinte, pois, dependendo do porte, né, as empresas maiores começaram a ver, isso dá um trabalho danado. A gente começa a preparar o orçamento lá em outubro, novembro, porque tem que levantar tudo, tem que renegociar, tem que fechar para a gente atingir os objetivos e tal, até poder aprovar o orçamento. E aí eles começaram a desenvolver o que a gente chama, então, de orçamento rolling ou orçamento contínuo. O que é isso? Eles prepararam o orçamento para um ano, aí depois, quando eles executaram o primeiro mês, janeiro, executou, fez ali o controle, orçado versus realizado, identificou o que precisaria ajustar e já projetava o janeiro do próximo ano. Executava o fevereiro, já projetava o fevereiro do próximo ano. E assim por diante. Fazendo o orçamento rolling ou contínuo, quando chegava lá em novembro, dezembro, o orçamento do próximo ano praticamente já estava pronto. Era só dali, né, o ajuste final e o orçamento estava pronto. Então, as empresas começaram, a partir de 1930, 40, começaram, então, a fazer esse orçamento rolling ou orçamento contínuo, para poder ter uma maior dinâmica. A importância do orçamento rolling ou contínuo é o seguinte, em qualquer momento do ano que você chegar na empresa, você consegue ver pelo menos mais 12 meses à frente projetado. Então, o orçamento rolling ou contínuo é bacana. Bom, mas pensa comigo, é aquilo que eu falei,
O orçamento, nessa época, era aquele orçamento que engessava a empresa, né? Era o orçamento que era batido o martelo no início do ano, né? Na virada do ano, e os departamentos tinham que seguir aquilo até o final para entregar o resultado. Bom, então, o que aconteceu? Aconteceu um problema comum em todas as empresas. Os gestores entenderam que aquilo que ele conseguia aprovar no orçamento para o próximo ano era a verba que ele ia poder contar. E aí, ano após ano, o que os gestores de cada departamento faziam? Pegava o que ele gastou no ano anterior, metia uma inflação, tentava jogar mais uma gordurinha e tentava emplacar ali aquela gordurinha para ele ter o quê? Uma folga para ficar tranquilo. Bom, se todos os departamentos começam a fazer esse jogo de meter uma gordurinha para ter uma folga, o que vai acontecer com a lucratividade da empresa? A lucratividade da empresa vai diminuindo, porque pô, se todo mundo for meter uma gordurinha. Então, chega 1960, alguém vem e ó, bate na mesa e fala, opa, vamos parar com essa bagunça aí. Pode parar com essa bagunça toda aí. Aqui agora não vai ter mais isso, não. Aí eles implementam o conhecido orçamento base zero. O que é o orçamento base zero? O orçamento base zero é o seguinte, meu amigo, o departamento tal, esqueça o que você gastou no ano passado. O que você gastou no ano passado não é referência para o próximo ano. Vamos partir da estaca zero. Pegue agora o seu departamento e me diga quanto você precisa para cada pacote de decisão. O que é pacote de decisão? As atividades que você precisa fazer para entregar o seu resultado. Só que eu quero agora que você diga, para entregar isso aqui, o que eu preciso gastar? Para entregar isso aqui, que eu preciso... Então, eu quero que você defina quanto você precisa gastar em cada pacote de decisão e depois empilhe, coloca um pacote em cima do outro por prioridade. O mais prioritário embaixo e o menos prioritário em cima. Você vai colocar por prioridade. O que é mais prioritário para o seu departamento fazer para que a empresa exista e funcione para o próximo ano, até o menos prioritário. Que se deixar de fazer, a empresa não morre. Não acontece muita coisa. Ela pode perder alguma atividade, perder algum valor, mas ela não deixa de existir. E aí você tinha que empilhar. Cada departamento empilhava dessa forma. E aí, a empresa faz o quê? Ela determina a receita, qual a previsão de receita. Dessa receita, ela vai lá e garante qual que é o lucro, a meta de lucro, e aí sobra o quê? O teto dos gastos. E a partir desse teto dos gastos, você, primeiramente, aloca os recursos naquelas atividades que a gente chama de base zero, atividade que cada departamento precisa fazer para que a empresa exista e funcione, e os pacotes que ficarem para cima do base zero, ou seja, que são menos prioritários, passam por rodadas de negociação. Aí senta todo mundo, cada departamento apresenta o seu pacote, defende a importância do seu pacote, o valor que ele precisa para executar aquele pacote, e o comitê vai decidir quais pacotes vai ter alocação de recursos. Os pacotes, no final de todas as rodadas de negociação, e na hora que finalizar todos os recursos necessários, os pacotes que ficarem fora, não serão executados no próximo ano. Ou seja, o orçamento base zero é uma forma de fazer todos os departamentos repensar aquilo que está gastando. Legal. 1970, aparece o que a gente chama de orçamento flexível ou orçamento ajustado. No orçamento flexível ajustado, a gente prepara o orçamento para vários níveis de receita ou vários níveis de atividade. Então, eu preparo um orçamento para R$1 milhão, preparo um orçamento para R$1,5 milhão, preparo um orçamento para R$2 milhões. Então, eu começo a funcionar com um orçamento para R$1 milhão. Claro que com um orçamento para R$1 milhão, cada departamento tem uma verba só, vinculada àquele patamar de receita, de R$1 milhão. Se a receita ultrapassa R$1 milhão e atinge R$1,5 milhão, recursos são liberados para os departamentos para eles poderem gastarem mais. E assim por diante. Então, você prepara o orçamento para vários níveis de atividade. O orçamento flexível, ele também é importante, nós vamos ver lá na frente, lá
na quarta e na quinta aula, que ele também é utilizado para o controle orçamentário. Você vai ver a importância do orçamento flexível lá no controle orçamentário. Mas ele também funciona para empresas que tem, às vezes, durante o ano, tem vários níveis de atividade, ou pode entrar vários projetos que acabam demandando mais recursos. Então, orçamento flexível. 1980 aparece o orçamento por atividade. No orçamento por atividade, ele também é um orçamento que põe os departamentos e a empresa a repensar o custo de cada atividade de cada departamento. Então, ele vem na esteira do custeio baseado em atividade, criado por Kaplan e Cooper, e eles aí pegaram o custeio baseado em atividade e criaram também o orçamento por atividade. Ou seja, cada departamento agora vai pegar o departamento e analisar o departamento, o gasto por atividade do departamento, com alocação de recursos através dos direcionadores de custo, para entender quanto cada atividade consome de recurso e quanto essas atividades ajudam a produzir o produto ou serviço que a empresa tem. Ou seja, o orçamento por atividade também é um orçamento que tenta diminuir a famosa gordurinha do orçamento. Bom, 1990 aparece talvez o orçamento mais badalado, mais importante, que é o orçamento matricial. No orçamento matricial, ele nasceu aí em 1990, por volta de 1990, 89 para 90, na Ambev. A Ambev foi a primeira empresa a adotar o matricial. Na realidade, o que ela fez foi um gerenciamento matricial de despesa que depois acabou se desdobrando em orçamento matricial. E o sucesso do matricial é tão grande que as médias e grandes empresas, hoje em dia, quase quem conhece a importância do matricial, logo quer adotar o matricial. Só para você ter uma ideia, no primeiro ano que a Ambev aplicou o matricial, ela conseguiu gerar uma redução de 152 milhões de reais em relação ao orçamento do ano anterior. Então, tem um potencial de redução de custo e de despesa muito grande o orçamento matricial. Quase na virada do século, quase nos anos 2000, aparece aí a gente pode até dizer que isso aqui é muito mais uma filosofia de planejamento ou uma filosofia de gestão do que efetivamente um orçamento, mas que é uma forma de orçamento muito interessante, mas talvez não adequada para as empresas tradicionais, porque ela é baseada em 12 princípios, que são princípios que normalmente é muito mais afeito às startups, empresas que têm assim, uma pegada um pouco mais diferente do que as empresas tradicionais. Eu vou deixar o matricial e o Beyond Budgeting para a gente aprofundar o debate nos slides que eu tenho mais à frente, por ser os dois métodos aí de orçamento mais novos que tem. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E, inclusive, sobre o Beyond Budgeting, eu vou depois passar para vocês também até eu vou mandar um link de um videozinho para vocês verem depois, não dá para a gente ver durante a aula, mas um vídeo para vocês verem sobre o Beyond Budgeting, sobre a filosofia do Beyond Budgeting, que é bem descolado, são decisões descentralizadas, o gestor tem autonomia para tomar decisão, é um negócio assim bem descolado que as empresas tradicionais talvez não estejam preparadas. Mas isso é legal, um debate bacana. Eu acho que na terceira aula a gente dá para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Agora vem a grande questão. O Anderson me perguntou, professor, ali praticamente em 2000 a evolução parou? Não teve mais nada? Gente, então vamos lá. Olha só. A pergunta que às vezes o aluno faz é, professor, qual desses tipos de orçamento é o melhor?
qual eu devo adotar na minha empresa? E aí eu digo, nenhum deles. Professor, mas por quê? Porque cada um aqui aparece na história do orçamento para atender uma necessidade específica daquele momento histórico. Agora, hoje, o que eu vou fazer para montar o processo orçamentário da minha empresa? Eu vou fazer, aí, quer ver? Deixa eu colocar a figura que eu gosto de falar sobre orçamento, eu gosto de usar a seguinte figura. Como é que a gente desenha um processo orçamentário para a empresa? A forma de a gente desenhar um processo orçamentário para a empresa adequado é a gente fazer igual a gente faz terno em alfaiate. Alguém já viu fazer terno em alfaiate? Vocês são novos, né? Vocês costumam ir ali na cia do terno e compram o terno pronto. Sob medida. É isso aí. Então, como é que funciona? Primeira coisa, você vai no alfaiate, aí o que ele vai fazer? Ele pega aquela fita métrica e começa. Ombro, punho, bíceps, tórax, barriga, quadril, perna, coxa. Aí ele vai e tira a medida toda. Legal? Mediu. Depois vem o alfaiate e fala assim, você quer o seu terno de quê? De linho, né? Aí ele vem falando todas as padronagens, todo tipo de tecido que ele tem. E te falando, né? Esse é bom por isso, é mais fresquinho, esse aqui é mais quente, esse aquele ali não sei o quê. Aí você escolhe o tipo de tecido. Aí ele vem com a padronagem. Tem xadrezinho, tem listadinho, tem liso, tem azul, tem preto, tem cinza e tal. E aí você vai escolhendo ali coisa. Bom, aí você escolheu, né? Ele tirou a medida, você escolheu, aí ele começa a fazer. Então ele vai lá, risca, corta, começa a alinhavar e coisa e tal, e te chama para quê? Para a prova. Te chama para a primeira prova. Aí você, né, prova, aí ele vê, tem que apertar mais aqui ficou apertado, eu tenho que aumentar aqui, e aqui precisa colocar mais um botão, porque senão vai ficar muito aberto aqui. Então ele começa a ver essas questões e começa, então, a ajustar e ajeitar. Gente, orçamento tem que ser feito assim. Então, quando eu falo que é terno de alfaiate, é o seguinte, primeira coisa, vamos tirar a medida da empresa, né? Vamos ver quantos departamentos ela tem, né? Qual o nível de detalhamento que eu vou fazer de centro de custo, departamento, né? Vou pegar o plano de contas da empresa, ver lá se eu... Aí eu vou ver assim, será que é bom eu trabalhar o controle por pacote de gastos, que aí eu vou trabalhar com matricial, ou eu faço o orçamento tradicional mesmo? Eu posso melhorar? Ou seja, eu vou... E aí, de tudo que eu falei ali, todos os tipos de orçamento, eu posso montar um orçamento exclusivo para a minha empresa. Eu posso pegar o que há de melhor em cada tipo de orçamento e desenvolver um orçamento exclusivo para a minha empresa. E aí eu vou adaptando as políticas da empresa, as políticas orçamentárias da empresa, para a necessidade, para a cultura, adequando a cultura organizacional, adequando a necessidade de controle que a empresa precisa ter. Então, aí é que eu falo sobre essas políticas. O desenho do processo orçamentário ele é fundamental. Então, e o detalhe, né? O orçamento ele tem que ser atualizado, aperfeiçoado, evoluído todo ano. Você analisa, vê, olha, essa política aqui não está dando certo, tem nego burlando essa política aqui, então eu preciso acertar isso aqui, melhorar essa política, eu preciso ajustar isso. Então, ano após ano, o processo orçamentário tem que ir evoluindo e se adaptando à necessidade e à realidade da empresa. Então, os tipos de orçamento estão ali. A forma de fazer, aí é particular. Aí é adaptada. Aí é atualizada. Então, a gente vai desenvolvendo essas... Então, hoje, tem empresa que pega... Você chega lá para ver o processo orçamentário, você acaba falando, pô, isso aqui é um matricial ou é um OBZ? É uma mescla dos dois. É um base zero com matricial junto. E tem empresa que adota processo orçamentário que é híbrido. Então,
eu costumo dizer isso, o sucesso da implementação de um processo orçamentário não é pegar um sistema pronto e engessar a empresa em cima daquele processo pronto. Você tem que buscar se você vai usar software, né, que você pode fazer isso até em planilhas de Excel, dependendo do tamanho da empresa. Mas você tem que utilizar, se for utilizar um software que te dê possibilidades de parametrização adequando à sua necessidade e à sua realidade. Um bom software desse é o plano da All Strategy. É um bom software de orçamento que você pode fazer base zero nele, você pode fazer matricial nele, você tem condição de modular ele do jeito que você precisa.